Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Rodrigo foi muito bondoso com as suas palavras aqui nessa noite. Mas louva a Deus pela vida. Tinha muita despesa. Aí disse para o poeta: por favor, faça um anúncio aí que eu quero vender esse sítio. Aí o poeta fez um anúncio bem bonito. Esse sítio é muito lindo, tem muitos córregos, os pássaros cantam todas as manhãs. E fez aquela propaganda, né, e depois foi anunciar. Aí o dono do sítio viu aquele anúncio, aí disse: eu não vou vender mais meu sítio. Essa minha granja é muito bacana, né? Então parabéns, Rodrigo, Seminário Rodrigo, por escolher esse nome tão bonito, né? A Igreja do Jardim, né? E que essa igreja nunca sai aqui desse bairro, desse jardim, porque é muito bonito esse nome, né? Que Deus abençoe, né? Eu sou uma da Igreja do Monte Santo, né? O Monte Santo não tem uns referenciais muito legal, né? Porque o cara diz: tem o presídio, tem o Santo, né? Mas aqui não, aqui é o jardim. Então, meu irmão, que Deus abençoe grandemente, uma imensa alegria, um prazer, né? O pastor Cléber falava comigo, né? Convido através do pastor Cléber com o Seminário Rodrigo, né? Tenho muito estímulo pelo pastor Cléber, não podia negar a ele essa vinda aqui de forma alguma, né? Como não negaria também a Rodrigo. Acho que todos os pastores aqui do presbitério têm uma grande dívida com você, meu querido irmão, porque você sempre nos ajuda. Recentemente esteve lá na minha igreja, fui bastante edificado, e a nossa turma também. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, né? E a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, nesse momento tão especial. Me sinto privilegiado também, né, por participar dessa primeira ceia à noite, né, aqui. Que Deus seja com os irmãos. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Os irmãos podem permanecerem sentados. Romanos, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso de número 14. Romanos 12, verso 14 em diante, que diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com a leitura da sua palavra nessa noite ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Eterno e grandioso Deus, aqui estamos na tua gloriosa presença nessa noite, neste momento tão especial, neste dia que é o dia do Senhor, separado para que possamos te adorar em espírito e em verdade. E aqui estamos reunidos nesta noite, ó Deus, para partilhar destes meios de graça, ó Deus, de poder estar aqui junto uns com os outros, como irmãos, como igreja, ó Deus, para compartilhar do Evangelho, da tua palavra. Meu Deus, que o teu Espírito, que conhece a necessidade de cada um de nós, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor, o Senhor possa nos visitar nesta noite, meu Deus, com a tua palavra. Traz a nossa mente cativa a ti, ó Deus, que toda ingerência do mal, ó Deus, seja dissipada do nosso meio. Mais uma vez te pedimos, meu Senhor, perdoa os nossos pecados e nos abençoa ricamente. Oramos agradecidos nesta noite, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar um pouquinho nessa noite sobre o cristão e o seu semelhante. Algo, irmãos, especial nas nossas vidas. A gente pode observar através da vida e da instrumentalidade do apóstolo Paulo que ele tinha uma profunda preocupação com isto na vida da igreja. A gente lê toda essa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos,
tem essa epístola com um compêndio de doutrina muito forte, do qual ele traz algo de muita profundidade para o povo e para cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo também, ele se preocupava muito com a atitude, com a performance dos cristãos, no sentido de que eles também precisavam pensar no seu próximo, deveriam pensar no seu semelhante. Então, irmãos, esta sessão aqui do capítulo 12, nesses versos, ela é interessante que ela continua com todos os preceitos que o apóstolo Paulo estava falando anteriormente. Paulo aqui, ele parece, vamos dizer assim, exagerar, no sentido de que o cristão precisa praticar o evangelho e buscar a cada dia a santidade. Eu acho que nós, como cristãos, temos esse grande desafio de realmente poder estar na presença do Senhor, não apenas de uma maneira nominal, mas que verdadeiramente a gente possa servir a Ele de todo o nosso coração, porque a prática cristã, ela não é algo, vamos dizer assim, mecânico. E a nossa própria vida, ela não funciona como se a gente fosse um robô, que a gente faz algo metodicamente. Infelizmente, irmãos, a cultura nos ensina que a gente deve revidar conforme o que alguém possa nos oferecer. Mas o cristão, ele não pode ter essa atitude no seu coração. Se alguém recebe cortesia, de repente ele pode retribuir gentileza. Se ele é agredido, ele deve revidar com a violência. De forma nenhuma isso deve acontecer na vida de alguém. O apóstolo aqui, ele desafia o cristão a realmente agir de modo diferente. E se a gente olhar um pouco, irmãos, para a vida e para a caminhada do apóstolo, a gente percebe o quanto ele sofreu, o quanto ele enfrentou muita perseguição, muita luta, muita dificuldade, mas ele estava a ensinar aqueles irmãos de que o mal não se paga com o mal. O mal deve ser pago com o bem. A matemática do céu, irmãos, ela é diferente. Aqui na terra, quando Jesus nos manda amar os inimigos, como um amor, irmãos, benevolente, um amor cheio de compaixão. E realmente é muito difícil, né, a gente compartilhar do amor quando nós somos feridos, quando nós somos agredidos, quando há ingratidão. Com certeza, irmãos, esse trecho aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele é bastante desafiador para os cristãos contemporâneos. Paulo, irmãos, ele viveu tudo isso que ele escreveu na sua própria carne. Um dia ele foi perseguidor, em outro ele passou a ser perseguido de uma maneira muito intensa, muito desafiadora. Meus irmãos, que essa pequena sessão aqui deste capítulo 12 de Romanos possa, pela misericórdia de Deus, nos aproximar mais de Cristo, que possamos olhar, irmãos, para o mundo com os olhos de compaixão. Eu acho que é um dos grandes desafios, irmãos, da igreja contemporânea, a gente realmente poder sentir compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por aquelas pessoas que estão perto de nós, e só a graça de Deus sendo derramada ao nosso coração, realmente a gente pode olhar para o nosso próximo e ter olhos de misericórdia. Ele inicia aqui, irmãos, essa sessão no verso 14, dizendo assim: abençoai aos que vos perseguem, amaldiçoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Esta, irmãos, parece ser uma exortação muito pesada que o apóstolo usou. Exige, vamos dizer assim, demais de nós, como cristãos. Abençoar quem nos persegue, abençoar quem nos amaldiçoa. Aparentemente parece uma contradição, mas não é. Você ser perseguido pelo bem que você faz parece algo demasiado, e não por atitudes que você pudesse provocar na vida de alguém. Imagine cada um de nós aqui, irmãos, poder testemunhar de Cristo e ainda sofrer uma profunda perseguição por isso. Há um grande escritor, irmão, chamado John Moore, que ele diz algo extraordinário com relação a isso. Ele diz: quando bendizemos a Deus, atribuímos o louvor devido. Quando Deus abençoa, Ele nos confere bênçãos. Quando abençoamos pessoas, invocamos sobre ela as bênçãos de Deus. Imagine você desejar prosperidade para alguém que às vezes lhe trata com hostilidade. Quanto mais difícil for viver assim,
devemos nos esforçar, meus irmãos, para que a gente possa alcançar. Em síntese, o cristão deve desejar o bem, até mesmo para aqueles que lhe desejam mal. E o apóstolo Paulo nos estava ensinando isso para aqueles irmãos. E aqui, irmãos, no final dessa epístola aos Romanos, Paulo, irmãos, procura compartilhar com eles sobre a ideia, irmãos, da prática, de realmente viver o Evangelho do Senhor Jesus, de não sermos conhecidos nominalmente como membros de uma igreja, mas que verdadeiramente possamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, que amam a Deus, que têm atitudes de graça, de misericórdia, de amor, de benevolência para com o nosso próximo e para com o nosso irmão. E ele diz ainda, irmãos, no verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se identificar, irmãos, com o outro prova o que está em nosso coração como cristão. Obviamente, isto só será possível, irmãos, se a graça soberana de Deus for derramada sobre o nosso coração e se verdadeiramente vivermos essas verdades na nossa vida como crentes. A verdade de Cristo, irmãos, tomou sobre si a nossa culpa, tomou sobre si a nossa miséria, e a graça de Deus, irmãos, deve ser impregnada em nós pelo Espírito de Deus que habita nas nossas vidas. Se um membro sofre, todos sofrem. Louva a Deus, irmãos, por esta igreja, congregação que nasce. Mas que cada um, irmãos, possa ter esse sentimento de compaixão, de uns para com os outros, de pensar naqueles irmãos que padecem, de pensar, irmãos, naqueles que sofrem, de pensar, irmãos, naqueles que têm uma profunda necessidade. Nunca esqueça, irmãos, do exemplo de um líder, de que ele foi a um cartório, ele estava lá a resolver algo. E quando ele chegou lá, irmãos, tinha um membro da sua igreja naquele lugar. E ele cumprimentou aquela pessoa e passou a resolver as suas coisas. Quando ele saiu daquele lugar, ele ficou extremamente incomodado. E ele ligou para aquela pessoa: tá tudo bem com você? Está lhe acontecendo alguma coisa? E ela prontamente disse: tá, eu fui ali no cartório porque uma pessoa que cuidou de mim na infância inteira, na minha casa, ela faleceu. E quando chegou a notícia do falecimento dela, na casa dela, a irmã dela também faleceu. Então eu estou aqui não é uma prova. E essa pessoa perguntou: aonde é que você mora? E ela deu o endereço. E aquela pessoa foi lá naquela casa. Não falou muita coisa, irmãos. Apenas teve compaixão, solidariedade e um profundo amor. Mas aquilo, irmãos, marcou profundamente a vida daquela pessoa no momento de luto. Onde alguém pôde expressar compaixão e amor. De modo, irmãos, que é muito importante que a gente possa sofrer com aqueles que sofrem e que a gente possa se alegrar com aqueles que se alegram. Irmãos, quando aqui o apóstolo inicia com alegria, parece ser muito difícil. Você se alegra com a alegria do outro, sem sentir inveja nem desejo pelo que o outro tem. Um teste de fogo, irmãos, para a alma humana se requer muito nobreza da nossa parte, se alegrar com o sucesso do outro, com as bênçãos que alguém pode contar para nós e que ele teve aquela conquista na sua caminhada, na sua vida. Não apenas, irmãos, não apenas evitar a inveja, e sim sentir prazer junto com a pessoa em sua alegria. Isso é algo, irmãos, muito importante que a gente precisa compartilhar e viver na vida cristã, desenvolvendo relacionamentos uns com os outros. O pastor Hernandes, irmãos, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: o amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. Assim como o gozo dividido é doloroso, também a tristeza dividida é reduzida à metade. E é verdade, irmãos, quando alguém sofre e a gente compartilha com ele a solidariedade e o amor, aquilo, irmãos, marca profundamente a vida daquela pessoa. O exemplo que eu contei a vocês anteriormente, aquela pessoa, irmãos, que recebeu aquele amor e aquela solidariedade, nunca mais esqueceu daquilo que ela havia recebido naquele momento tão difícil. Por isso, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram deve ser uma atitude da igreja. Sermos conhecidos pelos nossos relacionamentos, isso é algo muito importante, e a gente como igreja, irmãos, precisa pensar muito nisso e trabalhar nessa perspectiva para que as pessoas possam chegar ao Evangelho através dos nossos relacionamentos, do nosso amor e da nossa solidariedade. O verso 16, irmãos, diz assim:
Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Irmãos, os crentes, eles são chamados a promover a comunhão e o relacionamento. Eles não são chamados, irmãos, a promover a discórdia. Para vivermos em harmonia, irmãos, é necessário que a gente vença o orgulho, a autossuficiência. Ele diz aqui algo muito importante. Ele diz: não ambicioneis coisas altas. Ou seja, não queira ser superior ao seu irmão. Ele diz: acomodai-vos aos humildes. Se sentir, irmãos, à vontade entre aqueles que são humildes, que estão perto de nós, que carecem do amor, do carinho, da solidariedade. Quantos hoje, irmãos, preferem o estado social? Quantos desejam estar entre os que estão mais abaixados? Na igreja, irmãos, não existe grupo social que possa dividir o povo. Nós somos iguais. No reino de Deus, somos iguais. Não pode haver divisão entre aquele que tem muito e aquele que tem pouco, aquele que é rico e aquele que é pobre. O apóstolo Paulo diz: não sejais sábios em vós mesmos. Ter opiniões exageradas sobre a própria sabedoria demonstra, irmãos, arrogância. Achar que sabe mais, que conhece mais, ou estar mais bem preparado, isso pode revelar altivez. Precisamos de atenção para não cair nessas armadilhas e pedir a cada dia que o Senhor nos ensine a sermos simples e humildes, não desenvolvendo sentimento de autocomiseração, não é? Mas que realmente a gente possa se preocupar uns com os outros, com aqueles que carecem da nossa atenção, com aqueles que carecem da nossa solidariedade, e que a gente possa ajudar para que a cada dia, irmãos, a igreja cresça, a igreja desenvolva os seus dons, e que a gente possa avançar grandemente, e que em muito pouco tempo, eu diria assim, pela fé, que muitos possam ouvir falar da igreja do Jardim, aqui nesta cidade, né? E que cada um possa se sentir extremamente responsável por estar aqui, por participar desse momento, que eu diria assim, é histórico, né? Para a vida da igreja, que nasce, né? E não nasce de uma maneira irresponsável, nasce, irmãos, numa proposta de poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 17: a ninguém estudei mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Paulo aqui mostra, irmãos, qual deve ser a atitude para com aqueles que perseguem o cristão e a igreja. Adverte os cristãos a não pagar o mal com o mal, não queira pagar ao outro na mesma moeda. Paulo estava, irmãos, compartilhando isso com aqueles irmãos. Obviamente ali, irmãos, havia uma pressão muito grande, perseguição, de luta, de dificuldade. Ele enfrentava muitas lutas ali, mas ele, irmãos, sempre tinha um coração misericordioso, amoroso. Ele não queria de maneira nenhuma que aqueles irmãos pudessem nutrir um sentimento, irmãos, de ódio, de vingança para com aquelas pessoas. Ele diz: a vingança, irmãos, não nos leva a nada. Violência gera violência. Alguém já disse que a vingança é ser vencido pelo inimigo, mas a palavra do Senhor diz assim: procurai as coisas honestas. O cristão, ele não pode pôr em dúvida a sua profissão de fé agindo com alguém que é incrédulo, com alguém que não tem um compromisso com o Evangelho e nem com a palavra de Deus. Por isso, meus amados, a conduta do crente significa muito no ambiente onde ele vive, onde ele está inserido, especialmente nos relacionamentos interpessoais que ele participa, seja no convívio da sua família, seja no convívio do seu trabalho, do seu estudo, da sua faculdade, no seu bate-bola, na sua sociabilidade. Em qualquer lugar, irmãos, nós devemos sermos identificados como homens e mulheres de Deus. Por isso a nossa conduta faz uma grande diferença, porque é fácil demais, irmãos, para o incrédulo dizer assim: e você não é crente? Porque você está agindo dessa maneira. É quando você dá aquela pancada assim no futebol, aí diz: e você não é da igreja, meu irmão? Como é que você faz isso comigo? Não é verdade? Por isso, irmãos, nós não devemos manchar uma conduta, porque parece ser fácil, mas é muito difícil construir uma identidade com Cristo em meio de uma geração tão hostil e tão pecaminosa, que está longe e distante de Deus. Por isso o apóstolo diz no verso 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Talvez indique, irmãos, que nem sempre será assim. Nossa parte
é a gente procurar fazer isso. É óbvio que não podemos querer a paz com o mundo sacrificando a verdade do Evangelho. De forma nenhuma. A discórdia não faz parte, irmãos, das virtudes cristãs. No entanto, não nos esforcemos por conquistar o favor divino em detrimento, irmãos, do Evangelho, de prejudicar o Evangelho. Alguém já disse, irmãos, que parece hoje, nos dias contemporâneos, não é tão fácil começar, mas é muito difícil terminar a jornada da fé. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que ter uma vida na presença de Deus, a gente tem, irmãos, que viver os meios de graça, de ter vida devocional. Eu sei que os líderes, os pastores, irmãos, eles sempre falam disso. Meus irmãos, a gente precisa orar, meus irmãos, a gente precisa vir para a reunião da semana, ou a gente precisa frequentar a EBD, ou a gente precisa trabalhar o caráter cristão nas nossas vidas. É muito desafiador, irmãos, viver os meios de graças, mas se quisermos estarmos fortalecidos na fé e na palavra de Deus, nós precisamos buscar cada vez mais a presença do nosso Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, quanto estiver em vós. O cristão, ele precisa tolerar, ele precisa perdoar, ele precisa ser paciente. É claro, irmãos, que o cristão, ele não espera a paz. No mundo onde tudo é governado, irmãos, pelo inimigo. A exceção, irmãos, são estas: se for possível, o quanto estiver em vós. O que for possível, irmãos, a nós desenvolver a paz, que assim o façamos, tende paz. Nós precisamos de ter paz com todos os homens, mesmo sabendo, irmãos, que os homens, por natureza, eles repudiam o Evangelho e o que a Bíblia diz, irmãos, sobre a conduta cristã. Mas nós não podemos nos cansar de anunciar, de propagar, de pregar e, acima de tudo, irmãos, de viver esse puro Evangelho nas nossas vidas, para que o mundo possa ver em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. E nesses dias contemporâneos, irmãos, parece não ser muito fácil a gente testemunhar da nossa fé, porque essa ideia, irmãos, institucional ou nominal do cristão, isso é maravilhoso, irmãos, mas nós não podemos nos acomodar como vivêssemos, irmãos, num gueto ou numa ilha, mas a gente precisa compartilhar do Evangelho. Então, quando nós saímos daqui, irmãos, nós somos a Igreja do Jardim, onde a gente possa ir, e a gente precisa viver esse puro Evangelho nas nossas vidas a cada instante, procurar desenvolver a paz, procurar compartilhar do Evangelho e da presença do Senhor Jesus. Por isso ele diz, irmãos, aqui no verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui, irmãos, o cristão, ele é instruído a deixar com Deus essa questão. O preceito aqui é não cultivar um espírito de vingança com as injúrias que a gente possa sofrer. Dar lugar à ira é deixar com Deus, irmãos, a autoridade de julgar. O Senhor é o juiz entre nós e qualquer situação que porventura possa nos ocorrer. Se você fizer a justiça com as próprias mãos, priva Deus, irmãos, da sua autoridade. Porque está escrito algo muito importante, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 32, do verso 35, ele diz assim, irmãos, e o apóstolo Paulo bem conhecia essa verdade. Ele diz: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Esta citação é para mostrar que a vingança deve ficar com Deus e não com nós. Os inimigos de Deus, irmãos, são todos aqueles que se levantam contra o seu povo e contra a sua igreja. Estes, sem querer, irmãos, produzir nenhum tipo de medo nos nossos corações, eles não sairão impunes. Um dia, irmãos, Deus trará o justo juízo sobre cada um no tempo próprio. No entanto, não podemos, irmãos, exercer a vingança, nem orar para que Deus o faça. E sim, irmãos, orar para que a misericórdia de Deus ela seja exercida na vida de tantos que carecem do amor e da misericórdia de Deus. Devemos ter cuidado para não alimentar no nosso coração um sentimento de ódio. Deus um dia, irmãos, vai pedir conta, inclusive da obra de cada um de nós, inclusive como Ele vai pedir dos ímpios, Ele também vai pedir de cada um. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante no verso 20, ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Outro preceito extremamente difícil para que aqueles irmãos de Romanos pudessem viver.
não é só evitar a ira, e sim recompensar a inimizade recebida com a bondade. Imagina a gente fazer isso, estender, irmãos, do outro lado da nossa face. Sinceramente, parece ser muito difícil viver assim como cristão, mas é o Senhor, irmãos, que fortalece a nossa fé e nos ajuda para que verdadeiramente possamos viver o Evangelho. Há uma citação, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 25, verso 21, que ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Verso 22 ele diz: porque assim lhes amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor tu retribuirá. O apóstolo Paulo, irmãos, faz essa menção aqui porque ele entende, irmãos, que aquela igreja precisava viver e evidenciar um amor. Ele diz: amontoarás brasas. Amontoará brasas é levar o inimigo, irmãos, através de nossos gestos, a vergonha por seu erro. O inimigo, irmãos, faz o mal e ele deve receber o bem. Recebe bondade inesperada. Mesmo assim, se ele continuar com o mal, será punido, irmãos, pela sua própria consciência. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte e viver o puro Evangelho. Meus amados irmãos, um dos maiores desafios dos nossos dias contemporâneos é verdadeiramente, irmãos, a gente viver esse Evangelho e compartilhar do amor de Deus, da compaixão, da solidariedade, da preocupação de uns para com os outros. Não é, irmãos, apresentar um Evangelho social, mas é um Evangelho, irmãos, onde a gente possa praticar, viver o Evangelho, irmãos. Eu acho que é o que mais o mundo precisa ouvir e ver em nós. A presença do Senhor Jesus. E nós não seremos conhecidos pela nossa vestimenta. Nós seremos conhecidos, irmãos, pela evidência da presença de Jesus nos nossos corações, através do Espírito Santo. Conta-se-nos a história de um missionário, de que ele passou muitos anos na tribo, muitos e muitos anos, mais de 20 anos pregando o Evangelho ali naquela tribo, e não se converteu ninguém. E se passaram os anos, irmãos, e depois ele volta à base da sua missão. E eles mandam outro missionário mais jovem, com mais vigor. E quando aquele missionário, irmãos, começa ali naquela tribo a apresentar o Evangelho de Cristo, as pessoas começaram a dizer: esse Jesus que você está falando, ele já viveu aqui entre a gente, com os seus gestos, com as suas atitudes, com o seu comportamento. E a história missionária diz, irmãos, que quase toda aquela tribo se rendeu ao Senhor de Cristo. Depois, irmãos, que aquele missionário que passou 20 anos tão cansado ali volta. E quando vai um novo missionário, irmãos, alguém semeou e alguém colheu, mas aquele homem tem uma profunda comunhão com Deus. Faremos, irmãos, uma grande diferença se nós vivermos o Evangelho nas nossas vidas e as pessoas possam olhar em nós a presença de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, traz um outro preceito muito importante no verso 21. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal só gera o próprio mal. O amor, irmãos, ele vence o mal. Se você cede ao mal, será conquistado, irmãos, pela vingança. E nós não podemos agir assim. O mal nunca vai ser vencido pelo mal, e sim pelo bem. O antídoto, irmãos, para o mal é o amor. Parece ser difícil amar o inimigo, se tornar amigo de quem nos persegue, de quem bate nas nossas costas, de quem tem atitudes, irmãos, que são para nos prejudicar. Talvez seja fácil dizer e difícil de fazer. Não sei se vocês concordam, mas Jesus Cristo disse certa vez: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, estejamos também abertos a perdoar a quem nos ofende, a quem se levanta contra nós. Isso é muito importante, irmãos, para o cristianismo. E a gente só conseguirá viver dessa forma se realmente conhecermos o Senhor em profundidade na nossa vida. Por isso, irmãos, as Sagradas Escrituras precisam estarem bem vivas em nosso coração a cada dia. Que o Espírito de Deus, irmãos, possa a cada instante, nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos, irmãos, de ensino, nos nossos momentos de ouvir a pregação do Evangelho, que verdadeiramente, irmãos, a gente possa receber essa palavra, aplicar profundamente ao nosso coração e estar preparado, irmãos, para enfrentar todos estes desafios que estão aí diante de nós. Porque, irmãos, quando sairmos aqui deste lugar que foi separado para oferecermos adoração a Deus, aí fora, irmãos, há um grande desafio. E nós, como crentes, nós como cristãos, precisamos, irmãos, conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém ouvir falar de você aí nos seus relacionamentos interpessoais,
e souber que você é da igreja do Jardim, eles vão dizer: aquela igreja, o povo é crente. Aquela igreja, o povo realmente serve e ama ao Senhor. Porque nós seremos a igreja, irmãos, onde nós estivermos, de modo que nós precisamos viver esse puro evangelho. Irmãos, este pequeno trecho aqui de Romanos, irmãos, é algo de muita riqueza, onde nós somos chamados e desafiados realmente a praticar o evangelho. Esses preceitos, irmãos, eles são importantes para a vida de cada cristão. É muito importante que a gente avance no conhecimento teológico. É muito importante, irmãos, que a gente conheça a grandeza da nossa doutrina. Mas é muito importante também, irmãos, que o Senhor nos ajude a realmente praticar o evangelho a cada instante. Deus espera de nós um coração quebrantado e um coração amoroso. E a piedade, irmãos, eu acho que é algo extraordinário. A gente olha, irmãos, para os reformadores, a gente olha, irmãos, para os puritanos, e a gente percebe, irmãos, como eles eram homens piedosos, homens, irmãos, que passavam horas de joelhos na presença do Senhor. Quem lê, irmãos, a biografia desses homens fica entusiasmado pela maneira como eles encaravam o evangelho e a vida cristã. E nós hoje, irmãos, há uma pesquisa extraoficial que diz algo surpreendente, que diz assim, irmãos, que o cristão contemporâneo, ele só ora 2 minutos por dia, e ele só lê a Bíblia 3 minutos por dia. É algo assim, irmãos, inconsequente, é algo paradoxal, né? A gente dizer que ama o Senhor e num dia de 24 horas a gente dedicar 5 minutos para estar na presença do Senhor. Mas, irmãos, se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, inclusive comigo, a gente ia ficar, irmãos, extremamente surpreendido conosco, com a nossa própria vida, não é? A gente diz que ama o Senhor, mas tem uma vida muito corrida, uma vida muito atarefada, cada um corre de um lado para o outro. É a partir dos nossos filhos, irmãos, que os pais ficam assim: meu Deus, como é que você não pode ter uma agenda dessa? Né? Ele tem inglês, ele tem futebol, ele faz uma aula especial, ele vai para o colégio, paga 23 disciplinas no colégio. Meu amigo, com menos de 18 anos, o cara já passa no vestibular. Com mais 4 ou 5 anos, menos de 22 anos, ele já termina um curso superior. Quando ele vai chegando lá pelos 27 anos, irmãos, ele já pode ter terminado mestrado, doutorado, ainda entrar numa pós. Irmãos, e a vida dele é extremamente corrida, de um lado para o outro. Se ele não se cuidar, irmãos, ele não terá devoção. E a gente precisa investir na nossa casa, investir na nossa família. Porque enquanto a gente tem os nossos filhos que não chegaram ainda da razão, a gente pode, irmãos, compartilhar com eles o evangelho. Mas quando eles chegarem na idade da razão, eles vão dizer assim: ó pai, eu sou me desculpa, eu não estou interessado na sua igreja e nem no evangelho. Por isso, irmãos, a gente precisa compartilhar com eles os preceitos, a palavra, o evangelho e a vida, e viver, irmãos, uma vida cristã, irmãos, do qual as pessoas possam olhar para nós e ver a presença de Jesus. Olhar para nós quando a gente pode trancar a porta do nosso quarto e orar. Quando a gente pode estar perto um do outro. Quando a gente pode realmente praticar o evangelho, a piedade. O evangelho, irmãos, vai além de palavras. Os atos falam com muita profundidade. Por isso, nós não devemos nos esquecer desses preceitos. E não foi à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve aqui, quando ele compartilha, irmãos, um compêndio doutrinário. Quando a gente lê, irmãos, Romanos, a gente fica assim impressionado, não é verdade? Mas, irmãos, nos outros capítulos ele começa a falar da vida prática, e aqueles irmãos realmente precisavam viver isso. Por isso, irmãos, nós devemos pedir a Deus para que possamos viver cada dia, administrar bem as circunstâncias, porque as crises, irmãos, elas se instalam com muita rapidez. É incrível isso, irmãos. A gente está assim, às vezes é na nossa família, às vezes é nos nossos familiares. As crises, irmãos, vêm com muita rapidez. As pessoas hoje estão muito preocupadas, estressadas, ansiosas, preocupadas, né? E a gente precisa, irmãos, pedir ao Senhor muita graça, porque Cristo, irmãos, deve ser o centro e o profundo exemplo da nossa vida. E a gente precisa, irmãos, pedir muita graça a Deus, para a gente se alegrar com quem se alegra, e sofrer com quem sofre, e amar, e perdoar, e viver esse evangelho maravilhoso, para que muitas e muitas vidas, irmãos, sejam alcançadas pelo nosso testemunho, pela nossa instrumentalidade, pela nossa própria vida. Então, irmãos, esse desafio do cristão e o seu semelhante é algo, irmãos, muito forte, e a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus, para que verdadeiramente a gente possa viver o evangelho. Obviamente, irmãos, nós não somos perfeitos, né? Há tantas coisas que nos acontecem, mas que o Senhor a cada dia possa trabalhar o nosso caráter, as nossas emoções, a nossa vida, que a gente se aproxime de
Deus. Se aproxime de Cristo. Irmãos, a igreja é algo extraordinário. Eu sou super entusiasmado, irmãos, com a igreja. Já tenho mais de 20 anos assim, de ordenação. Você está bem pertinho, Rodrigo, né? E que você sempre tenha esse entusiasmo. Irmãos, a igreja é algo extraordinário. Irmãos, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E é o Senhor, irmãos, que abençoa a igreja, que abençoa o seu povo, que manifesta as suas maravilhas. Por isso nós precisamos incansavelmente buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, tendo uma vida piedosa, uma vida de compromisso, uma vida de relacionamento. Que a gente, irmãos, apoie o trabalho, que a gente some, que a gente estenda a nossa mão, que a gente possa estar junto. Eu sou muito entusiasmado, irmãos, por trabalhos assim, que está nascendo. Mas eu digo a você, meu irmão, nessa noite, que você viva esses preceitos, mas que você estenda a mão, entendeu? Que você trabalhe, que você não seja um cristão nominal e nem domigueiro, né? Mas que você venha para o trabalho da semana orar, que quando a igreja tiver um trabalho, uma ação, há um trabalho pequeno, não sei as estratégias aqui, não conversei nada com você, meu irmão, né? Mas que cada um possa estender a mão, somar, para que a obra de Deus, irmãos, cresça, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E algo, irmãos, a gente precisa aquietar o nosso coração. É que os resultados, irmãos, são do Senhor. E é Ele, irmãos, que vai salvar vidas, é Ele que vai converter pessoas, é Ele que vai transformar corações. Mas que nós, como igreja, possamos fazer essa obra maravilhosa e viver esses preceitos que são desafiadores para nós, como crentes, como servos de Deus. E certamente, maravilhas o Senhor fará aqui na igreja do Jardim, através da vida da instrumentalidade de cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Que possamos, irmãos, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que conhece completamente a nossa vida. Eu não sei, meu irmão, quais os desafios que você tem enfrentado na sua caminhada cristã. Não sei como está o seu deitar e o seu levantar, as lutas que você de repente possa estar enfrentando. Mas que nessa noite você possa orar, se colocar diante de Deus, pedir ao Senhor que lhe dê graça para que você viva esses preceitos e para que a igreja cada dia se fortaleça. Deus amado e querido, estamos na tua gloriosa presença nessa noite, não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, nós somos miseráveis pecadores, carentes de ti, do teu amor e da tua misericórdia. Estamos aqui, ó Deus, não pela nossa própria vontade. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, porque um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Aqui estamos nesta noite pela tua misericórdia, pela tua graça. Quantos sofrem, quantos padecem, quantos estão sem rumo, quantos estão vivendo momentos de dor, de aflição. Ó Pai, aqui nós estamos na tua casa nessa noite, neste dia que é o dia do Senhor, louvando, celebrando o teu santo nome. Daqui a alguns instantes participaremos, ó Deus, dos meios de graça, do sacramento. Ó Pai, como é maravilhoso poder nos reunir aqui nessa noite. Mas neste instante, Pai, nós queremos reconhecer a nossa humanidade, as nossas carências, os nossos erros, os nossos pecados, o nosso comodismo, a nossa indiferença. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa restaurar o nosso coração, que o Senhor possa perdoar cada um dos nossos pecados, que o Senhor possa nos despertar para que possamos melhor servir ao nosso Deus e seguir essa caminhada, essa jornada da fé. Ó Deus, abençoa grandemente a vida de cada um de nós, aos irmãos aqui do Jardim, fortalece a fé, abençoa, dá a tua direção, abençoa o nosso querido seminarista Rodrigo, ó Deus, continua a abençoar o teu servo, ó Pai, que muito em breve ele possa, ó Deus, desenvolver um ministério muito profícuo aqui, ó Deus, sendo o pastor desses irmãos. Oramos, meu Deus, e te agradecemos nesta noite, suplicando, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.